Quero convidar nesse instante o pastor Levi. Esteve conosco ano passado e por ocasião do aniversário do seu pai, pastor Gadelha. Nós estivemos ontem nos alegrando, agradecendo a Deus pela vida do pastor Gadelha, que fez 60 anos, para a glória de Deus. E o pastor Levi esteve pregando ali, um privilégio, o pai fazendo 60 anos e o filho pregando a palavra de Deus na ocasião. Ele está acompanhado da sua esposa, Larissa, lá atrás, com suas duas filhas e mais um filho da aliança, que é o Tiago. Deus abençoe, pastor Levi, que o use mais uma vez. Alô, graça e paz, irmãos. Meus irmãos, para mim é sempre um prazer vir aqui a essa igreja que participou bastante da minha história. Guardo muitas lembranças, boas lembranças, e espero também que os irmãos sempre se lembrem de mim em suas orações. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo número 15. Marcos, capítulo número 15, nós vamos ler apenas um único versículo. Versículo número 33. Marcos, capítulo 15, versículo 33. O meu objetivo nesta noite é mostrar para os irmãos o quanto esse versículo está cheio e transbordante do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 33. Atente para a leitura da Sagrada Escritura. Diz assim a palavra do Senhor: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Senhor amado, nossas vidas têm estado em trevas tantas vezes. Nós temos andado em escuridão, nós não enxergamos um palmo à frente dos nossos olhos. Tantas vezes não distinguimos a Tua vontade para nós. Mas a nossa oração nessa noite é que, por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, crucificado naquela cruz e que experimentou trevas em nosso lugar, nós possamos vislumbrar a luz, o brilho da majestade da sua cruz. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse texto, talvez o ápice de toda a Escritura, o local para onde todos os livros da Bíblia apontam, de Gênesis a Apocalipse, o momento prometido, profetizado desde o Éden. Você pode ler a Bíblia todinha e você vai perceber isso. É aqui, na crucificação, onde a história da redenção, a história de toda a Escritura encontra o seu ápice. É no momento em que o Filho é colocado em uma cruz, levantado diante dos homens, e todos os olhos podem vê-lo, ver as suas vergonhas e ver tudo o que está acontecendo ali. É nesse momento que nós temos a divisão da história do mundo. Antigo Testamento, Novo Testamento. Antes, depois de Cristo. Essa foi a missão do Senhor Jesus Cristo. A sua obra sendo completada. Morto em uma cruz. O texto que nós lemos nos fala sobre trevas.
A hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O Senhor Jesus Cristo já está crucificado, já está pregado em uma cruz, já está com seus braços abertos, já está com a sua nudez exposta. Todos estão vendo. Entretanto, na sexta hora do dia, trevas cobrem a terra. No relógio judaico, a sexta hora é precisamente meio-dia. O sol está lá em cima, e se você perceber direitinho, ao meio-dia praticamente não há sombras, porque a sombra ela fica rente com o nosso corpo, rente com tudo que está em pé. Não tem sombra ao meio-dia, é o momento de maior calor, é o momento de maior luz de todo o dia, meio-dia. E é exatamente nesse momento que o Senhor Deus escolhe para apagar a luz do sol. Para dizer assim: eu mando na luz, eu acendo, eu apago a luz com a hora que eu quero. Eu comecei o mundo através da luz. Eu disse: haja luz. E não há luz tão forte no dia que eu não possa apagar. E Ele faz isso, e Ele apaga as luzes do mundo, para mostrar o quanto o seu Filho está sofrendo, carregando toda a malignidade de todo o mundo, todo o nosso pecado. Deus outrora havia destruído o mundo em um dilúvio. Você deve se lembrar da história de Noé. O mundo inteiro destruído por causa do pecado do homem. E Ele então faz uma aliança com Noé, uma aliança da nova criação, a recriação, um momento em que as coisas vão começar do zero novamente, mas não tão do zero assim. Aqui, na crucificação, há um reset na história do mundo. As primeiras palavras de Deus foram: haja luz, e houve luz. Aqui, a luz do mundo se apaga. Aqui é como se Deus voltasse ao início de tudo e dissesse: agora sim, de forma cabal e absoluta, o pecado não terá mais domínio, mais poder, não fará mais escravos, e todos aqueles que tiverem o meu Filho, olharem para Ele naquela cruz, serão resetados do início. Haja luz, e agora luz se apaga, vamos voltar para o começo. É uma recriação. A luz do mundo foi apagada para que ela renascesse novamente na ressurreição. Na hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A luz do mundo se apagou. Esse é o momento da morte do Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. O Filho está pregado em uma cruz, sozinho, sem forças, com sede, abandonado pelo Pai. E essas são as palavras dele no versículo 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou sozinho, eu estou em trevas, eu me apaguei, eu fui destruído. É isso que a cruz nos mostra. E tudo isso, porque Ele está carregando o meu e o seu pecado, a minha e a sua podridão. Tudo que não presta em nós, Ele carregou naquela cruz. E essas trevas demonstram o quanto o Pai estava irado contra o Filho. Ele não aguentava ver a maldição a qual o Filho se tornou. Em Tiago capítulo 1, verso 17, nos é dito: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Toda dádiva, dom perfeito, Pai das luzes. Veja como a Escritura, ela une tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é dádiva, com a ideia de luz. No Salmo 27 ainda diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O Senhor Jesus Cristo não estava em luz, Ele estava apagado. Ele estava em uma cruz, carregando os nossos pecados.
Para ele não havia salvação, para ele não havia dom perfeito, para ele não havia dádiva, para ele não havia nada de bom, senão a ira do Pai sobre ele. Só isso. Com uma força tremenda, capaz de apagar a luz do sol. Cristo morreu em trevas, abandonado pelo Pai, experimentando aquilo que eu e você deveríamos experimentar. A luz do mundo se apagou, literalmente. Houve trevas em pleno meio-dia até as 3 horas da tarde. O juízo do Pai estava sobre o seu filho, maldito, pregado em uma cruz, se tornando maldição em nosso lugar, pecado por nós, legalmente culpado por todas as atrocidades que nós já cometemos. Um certo teólogo uma vez disse: pense nisso. Legalmente, o Senhor Jesus Cristo estava sendo culpado de genocídio, de abuso sexual de menores, de estupro, de alcoolismo, de assassinato, de adultério, acusado de atividades homossexuais, de zoofilia, de esquartejamento, de idolatria, de roubo, de inveja, de ganância, de coisas semelhantes, dos pecados mais horrendos que você já cometeu. Ele estava sendo acusado no seu lugar. Você entende porque que em Isaías 53 é dito: ao Pai agradou moê-lo. Ao Pai agradou. O Pai disse: eu vou moer o filho. Ele estava carregando o seu pecado. Você não pode minimizar o seu pecado. Você não pode achar que o seu pecado é um pecadinho. Você não pode achar que o seu pecado vai passar desapercebido diante de Deus. As 3 horas de trevas estão aqui para mostrar o quanto você deveria estar entenebrecido nos seus pecados, morto. Você consegue entender isso? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo sofre ali na cruz é o Pai olhando para o Filho e virando as costas, dizendo: eu não aguento ver tanta atrocidade, tanto pecado, tanta desgraça. Era o que ele deveria dizer para você, pecador. Mas ele não diz. Aquilo que Cristo carregou na cruz por você, você mesmo não teria condições de carregar. Foram 3 horas de trevas, e as trevas sempre na Escritura são uma demonstração da ira de Deus, do juízo de Deus. Aqueles que vão para o inferno, por amarem mais o pecado do que ao próprio Cristo, experimentarão trevas por toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo experimentou trevas por mim e por você, de uma vez por todas, para que ficasse bem claro o quanto o seu pecado lhe afasta de Deus. Para que você tivesse nojo do pecado, ojeriza do pecado, tivesse raiva do seu pecado, para que você nunca mais quisesse pecar na sua vida, para que você fugisse do pecado. O certo puritano chegou a dizer que ele preferia ir para o inferno a pecar contra o seu Deus. Será que esse poderia ser o seu sentimento também? O que é pior para você? O inferno, tormento eterno, ou pecar contra o seu Deus? Nós não imaginamos, irmãos, o quanto o Senhor Jesus Cristo sofreu naquelas 3 horas de trevas, pregado em uma cruz, sem ver absolutamente nada. E essas trevas aqui não foram, de forma alguma, um eclipse. É Páscoa, é lua cheia. A lua estava do outro lado do planeta, ela não estava juntinho do sol, não. Essas trevas aqui não foi uma nuvem espessa que chegou ali e pairou sobre o local, não, são trevas de verdade, miraculosas,
São trevas que demonstram o quanto o Pai está irado. Talvez seja exatamente por isso que nós temos medo do escuro. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe onde vai pisar, e você pode ser adulto, você tem muito cuidado no escuro. Não é nada mais, nada menos do que a eternidade em nosso coração, dizendo, gritando, clamando para mim e para você: as trevas não é o seu lugar. Alguém já passou pelas trevas por você. Seu lugar é na luz, debaixo dos cuidados do Pai das luzes. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele sofre tudo isso para que eu e você pudéssemos, de uma vez por todas, nunca mais viver em trevas. Isso significa que sim, os nossos pecados serão revelados em plena luz, mas também serão confessados e abandonados, porque aquilo que nos separa do Pai, aquilo que atrai a ira do Pai sobre nós, não deve mais existir. Você consegue entender essa ligação das 3 horas de trevas, o Senhor Jesus Cristo sofrendo por causa do nosso pecado, e a necessidade que nós temos de abandonar esse pecado, abandonar as trevas, de não ter comunhão nenhuma entre luz e trevas. E aqui a ideia, quando Paulo trata sobre isso, não é apenas jovens, a respeito de casamento, namoro entre ímpio e crente, entre luz e trevas, mas qualquer tipo de relacionamento que ultrapasse as barreiras do Evangelho. Nosso relacionamento com as trevas deve ser para levar luz até elas, deve ser para levar Cristo até elas, deve ser para mostrar que Cristo já esteve em trevas, para que aqueles que estão em trevas vejam a plena luz. Mas há um outro aspecto dessas trevas aqui. Além de mostrar o juízo de Deus sobre o seu Filho, que carregava todas as multidões dos nossos pecados, de todos os eleitos, desde Adão e Eva até o último que nascer. Essas trevas nos mostram o juízo de Deus sobre os homens, o castigo divino sobre aqueles que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Juízo sobre o próprio Filho, que agora estava pregado em uma cruz e se tornou maldição, pecado em nosso lugar, e o Pai vira as costas e diz: eu não quero olhar para Ele. E juízo também sobre os homens, que tomaram o Filho unigênito do Pai, que o crucificaram em uma cruz, que o assassinaram. Você que é pai deve saber o quanto seu coração se enche de ira contra aqueles que mexem com seus filhos. É sempre assim. E o contrário também é verdadeiro. Se alguém cuida do nosso filho, ajeita direitinho, brinca com ele, é simpático, a gente gosta da pessoa também, por tabela. O Senhor Deus também está irado com aqueles que mexeram com o seu filho, que o trataram como um lixo, que zombaram dele, que cuspiram nele, que deram cacetadas na sua cabeça, que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, que arrancaram as suas roupas e expuseram ele ao ridículo. A crucificação não é como a gente vê nos filmes, tá? Aquela coisinha bonitinha do homem chorando lá na cruz, com uma tanguinha, uma fralda. Era sem nada, absolutamente nada. A genitália do Senhor Jesus Cristo estava exposta para todo mundo ver. Agora imagine o seu filho nessa condição. A raiva e a ira que você não sentiria por quem fez isso com seu filho. O nosso pecado crucificou o nosso Senhor nessas condições. Você acha que a ira divina sobre você ainda é muita? Você tem a sua consciência pesada de pecados e você acha que ela é muito pesada? Ou você anda cego
como quem está em trevas, pecando à torto e à direito, sem peso algum de consciência. Você ainda não entendeu o que é a cruz. Você ainda não entendeu o peso dos seus pecados. Você ainda não entendeu quão ridículo é a sua cegueira, a sua treva espiritual. Deus lhe chama hoje, através do Evangelho, a abrir os seus olhos para enxergar na cruz do Senhor Jesus Cristo a sua salvação. Aquele que se colocou no seu lugar, recebendo o castigo divino. Do contrário, a ira que foi sobre o Filho também será sobre os homens que não se arrependem dos seus pecados e são culpados por crucificarem Cristo na cruz, mesmo os que nasceram 2000 anos depois dessas 3 horas de trevas. Os homens perversos trataram o Senhor Jesus, o Filho amado e unigênito do Pai, com desprezo, com crueldade. E eles pagam por isso, em 3 horas de trevas. É assim que você trata o Senhor Jesus Cristo todas as vezes que você se doa ao pecado, se vende à sua própria concupiscência, se entrega aos seus próprios prazeres. Você crucifica novamente o Senhor Jesus. Você contrai novamente a ira do Pai sobre você. Já é fim do tempo de viver em trevas. As trevas, como eu disse, são uma demonstração do castigo divino, do juízo divino sobre pecadores que mexem com o seu filho. Você deve se lembrar que houve outro momento de trevas, à semelhança desse, na Escritura. Apenas 2 momentos, um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento. Se você foi um bom aluno das escolas dominicais, vai se lembrar das pragas do Egito. A gente chama praga, mas na verdade são milagres. O 9º milagre, 9ª praga, você lembra qual foi? Trevas. Trevas no Egito. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo número 10. Você precisa ler esse texto. Esse texto nos dá luz para entendermos esse momento da crucificação. Essas horas de trevas no Novo Testamento. Êxodo capítulo 10, veja o verso 21, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar, quase que tocar nas trevas, de tão densas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, verso 22, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Veja o verso 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porque todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Essa foi a 9ª praga. E preste atenção, há um paralelo muito belo, perfeito. A Escritura é fantástica. Há um paralelo lindo entre Êxodo 10 e Marcos capítulo número 15. São 3 dias de trevas aqui em Êxodo 10. São 3 horas de trevas lá em Marcos capítulo número 15. São trevas que antecedem aqui em Êxodo 10 a morte do primogênito. Lá em Marcos capítulo 15, 3 horas de trevas que antecedem a morte do unigênito do Pai. São 3 horas de trevas aqui, apenas no Egito. E aí eu queria que você entendesse esse paralelo também com Marcos 15. São 3 horas de trevas, não no mundo todo. A palavra terra que há em Marcos 15 faz referência à terra de Israel. Não é o globo terrestre,
não é o mundo inteiro, é Israel. São trevas em demonstração de ira e juízo do Senhor, aqui em Êxodo 10, contra aqueles que estão massacrando e acabando com aquele que é o seu primogênito. É assim que Israel é chamado. O Egito estava dilacerando o povo de Israel, escravizando-os. Deus traz trevas sobre quem? Sobre o Egito. E o que é dito no texto de Êxodo 10? O povo de Israel tinha luz. Normalmente, as trevas estavam no Egito, 3 dias lá. Eram densas trevas, quase que eles tocavam nas trevas. E a ideia de alguém que acende uma fogueira, acende uma lâmpada, e ele vê o fogo queimando, mas ele passa perto e o fogo não ilumina absolutamente nada. Ninguém consegue fazer nada nessas trevas. É uma demonstração de Deus dizendo para o povo do Egito: vocês massacraram o meu primogênito Israel, o meu povo, a minha nação escolhida, a minha pupila, a minha íris, a menina dos meus olhos. Vocês estão acabando com o meu povo, vocês experimentarão trevas até que o primogênito de vocês morra. Aqui em Marcos capítulo 15, o primogênito, o unigênito, o filho gerado, se encarnou, pregou, foi julgado, foi traído, foi condenado, foi exposto ao ridículo, foi crucificado em uma cruz, e o Pai está olhando para aqueles homens que fizeram isso com o seu primogênito, o primogênito da criação, e Ele diz: haverá trevas sobre vocês, antes da morte do primogênito, a 10ª praga. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8. Esse texto corrobora com essa ideia de que as trevas foram sobre Israel, enquanto havia luz nas terras que não eram terras de Israel. E é aqui onde reside o Evangelho. Amós capítulo 8, versículos 7 a 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Veja, terra de Jacó, de Israel. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, a festa da Páscoa, que é que eles estão celebrando exatamente na hora da crucificação lá em Israel. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Essa é a profecia de Deus em Amós contra o próprio povo de Israel. Vocês ficarão enlutados, e a cor do luto é preta, é trevas, escuridão. Isso por causa de um filho único que será morto. Eu farei com que o sol escureça ao meio-dia, a luz do mundo vai se apagar, e vocês experimentarão trevas, assim como o Egito experimentou. Vocês que são o meu povo, o Israel, o povo da promessa, o povo da aliança, vão matar o meu filho e agir exatamente igual o Egito fez no passado. Vocês vão experimentar a mesma maldição que o Egito experimentou. 3 dias de trevas lá, 3 horas de trevas aqui. Parece algo bobo, mas são exatamente essas trevas que fazem o filho clamar: Deus meu, por que me desamparaste? E esse vai ser o clamor de todos aqueles
que não encontrarem luz na cruz do Senhor Jesus Cristo, que não encontrarem salvação na cruz do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que continuarão em trevas até o último dia das suas vidas, clamarão, gritarão no inferno para todos sempre, sem ouvir resposta alguma do Pai: Deus, por que me abandonaste? As trevas mostram a ira de Deus, mas dessa vez contra o povo de Israel. Se no Êxodo era trevas sobre o Egito e não sobre Israel, aqui é trevas sobre Israel e não sobre o restante do mundo. Isaías capítulo 9, verso 1 e 2 diz: mas para a terra que estava aflita, isso aqui é falando dos gentios, daqueles que não são povo de Israel, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Preste atenção numa coisa. Talvez você tenha ouvido falar bastante sobre o Evangelho. Talvez você se diga evangélico. Talvez você pregue o Evangelho. E tantas vezes tem ouvido essa palavra. Você está numa igreja evangélica. O Evangelho é pregado. Desde criança você ouve falar sobre o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Mas eu tenho percebido que as pessoas não sabem o que é o Evangelho. Quando elas tratam do Evangelho, elas falam de Jesus morto na cruz para pagar os nossos pecados. Esse é o Evangelho. Esse não é muito bem o Evangelho. Isso faz parte do Evangelho. O termo Evangelho significa a boa nova de salvação. É uma boa notícia, uma nova notícia, uma notícia desconhecida. Isso é o Evangelho. Agora preste atenção, o povo de Israel, o povo do Senhor, eles tinham as promessas, deles é a aliança, eles tinham profecias, eles sabiam o que ia acontecer, eles aguardavam o Messias. Qual é a boa notícia que eles não tinham? Eles conheciam tudo. Deles é a salvação. Eles são o povo de Deus, ou pelo menos eram, a nação escolhida. Não é isso? A boa nova de salvação é para quem não está salvo, é para quem não é povo, é para quem não faz parte da aliança, é para quem está fora dos territórios israelenses, ou israelitas, perdão. Aqueles que não nasceram no povo de Israel, aqueles que não têm promessa de Deus, aqueles que não têm aliança nenhuma, pacto nenhum, aqueles que nunca ouviram falar de salvação das almas deles. Para eles, essa é uma boa notícia. Isso é o Evangelho. É a boa notícia de salvação que antes pertencia a um povo, Israel, no Antigo Testamento, e que após esse povo crucificar o Filho de Deus, eles experimentam a rejeição do Pai em 3 horas de trevas. É uma demonstração dessa rejeição. Para que agora a luz, como diz a profecia de Isaías, chegasse aos gentios, a quem não era povo e estava em obscuridade. A ideia, irmãos, da revelação bíblica é que o povo de Israel tinha luz, tinha Deus com eles, tinha as dádivas do Senhor, como Tiago vai nos dizer. E o resto do mundo, os gentios, estavam em trevas. Mas sabe o que é o Evangelho? É dizer, como Isaías diz, onde tinha trevas, haverá luz. Galileia dos gentios, povo que não era povo. E essas são as palavras de Pedro na sua epístola, quando ele diz: vós que não erais povo, mas hoje sois povo de Deus. Vocês, gentios, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todas as categorias de Israel, daqueles que eram povo, agora são aplicadas àqueles que não eram povo, porque na morte de Cristo, nessa escuridão, ficou bem claro quem receberia luz: os gentios, eu e você, o Brasil, a América, a Ásia, a Europa, Juazeiro, todo o restante do mundo.
enquanto aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo experimentariam trevas. Você entende o que é o Evangelho? É a boa nova de salvação para quem não é povo, ou pelo menos para quem não era. Houve trevas sobre toda a terra, e essa palavra terra aqui, ela é traduzida como país, província, povo, e a ideia é exatamente essa. Deus virou as costas para aqueles que crucificaram o seu Filho. E agora ele se volta, como João vai nos dizer, para todos aqueles que clamarem por ele. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E agora a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, porque não é por sangue, não é hereditariedade, não é quem vem de Abraão, não é quem é israelita, é quem crê no Senhor. Isso é o Evangelho, um povo que não é povo, que através da fé nesse Cristo que morreu e na morte dele, a luz foi para o mundo inteiro, a salvação. Não é à toa que nós, na continuidade do texto de Marcos, vemos o véu se rasgando. Quem sabe em outra oportunidade eu possa falar sobre isso. Mas o véu é rasgado de dentro para fora, do local onde Deus habita. Assim, a ideia de que, pelo véu ter sido rasgado, todo mundo tem acesso ao Santo dos Santos. Mas é exatamente no rasgar do véu que esse Deus que supostamente estava preso no Santo dos Santos, Ele mesmo rasga de cima a baixo, saindo dos seus aposentos e dizendo: eu vou agora para toda tribo, língua, povo e nação. Não são as palavras de Cristo depois da ressurreição? Toda a autoridade me foi dada, ide, portanto, pregar o Evangelho onde? Jerusalém. Comecem nesse povo aqui, porque o Evangelho é para eles também. Apesar da atrocidade que eles fizeram comigo, haverá perdão para eles. Preguem em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins do mundo. Não importa o tanto que você já rejeitou o Senhor Jesus, não importa o quão horrendo tenha sido o seu pecado, não importa se você não consegue dormir direito com a consciência pesada de tanta coisa feia que você já fez nessa vida, o Senhor Deus lhe chama hoje a reconhecer o Evangelho, a entender que essas horas de trevas apenas mostram o quanto o unigênito do Pai morreu e sofreu para que houvesse luz na sua vida, para que o sol raiasse, para que Cristo, em todo o seu resplendor, majestade e brilho eterno maior que o sol, pudesse habitar em seu coração. Não é assim que vai ser lá na Nova Jerusalém? Não vai ter sol, é o brilho dele, manhã, tarde, noite, madrugada, será sempre dia, porque aquele que um dia foi apagado, no meu e no seu lugar, ele vence a morte, ele vence a ira do Pai, ele destrói o pecado, ele acaba com tudo, e ele ressurge dos mortos, dizendo: eu sou a luz do mundo, e agora o mundo todo vai ver a luz. Se antes a luz estava em Israel, o Evangelho traz a luz para eu e você. Não importa a sua idade, não importa o quão longe você está de Israel, você nem precisa ficar visitando supostamente a suposta terra santa de Israel. Nós somos a nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos o Evangelho, nós temos o Senhor Jesus Cristo, a luz dele brilha em nós, a tal ponto de aquilo que é aplicado ao Filho ser também aplicado a mim e a você. Ele que diz: eu sou a luz do mundo, é o mesmo quem diz: vós sois a luz do mundo. Você e eu somos chamados, como Pedro nos diz, a proclamar as maravilhas dele. Nesse mesmo texto, em que ele aplica as categorias de Israel, a eu e a você, à igreja, à nova aliança, aos gentios, ao povo que não é povo de Israel. Ele diz: nós somos chamados a pregar, a proclamar as maravilhas dele. Que a sua vida de fato seja um reconhecimento pleno do Evangelho. Que você perceba a necessidade das horas de trevas na crucificação do Senhor Jesus Cristo, que essas horas de trevas experimentadas por Ele
possa fazer os seus olhos se abrirem para a luz da majestade dele, a qual você deve proclamar para todos aqueles que ainda não são povo do Senhor. Nisso reside a base para evangelismo, para missões, para pregação da palavra, para a proclamação do Senhor. Percebe? 3 horas de trevas sobre Israel, luz sobre os gentios. É salvação, é vida eterna. É o Senhor Jesus Cristo, mesmo em uma cruz, sem ver nada, sendo maldição, nu, envergonhado, morrendo, dizendo o seguinte: o que está acontecendo aqui vai reverberar por toda a história do mundo. E por mais que muitos digam que são mais famosos que o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho alcançou muito mais e continuará alcançando para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor Jesus Cristo experimentou 3 horas de trevas ali na cruz. Um paralelo com o que aconteceu lá no Egito, antes do primogênito do Senhor, Israel, será atacado de forma horrível. Antes do primogênito do Egito, também será atacado e morrer. O primogênito do Senhor foi atacado e morreu ali na cruz, depois de 3 horas de trevas. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor seja a nossa luz, que assim como em Cristo o Senhor resetou a história do mundo, a luz se apagou, para que o Senhor pudesse nos chamar com uma potente voz na pregação da palavra, gritando o nosso nome, dizendo: haja luz novamente nesses corações, que possamos experimentar isso. Que as trevas fiquem para trás, que o nosso velho eu desapareça, que o nosso pecado, a nossa concupiscência, os nossos maus desejos, todos eles se apaguem completamente. E que, como o próprio Pedro diz, que a luz nasça em nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a nossa luz. Amém. Irmãos, que essa boa palavra encontre uma terra fértil no seu coração. Qual é a sua maior tristeza? Qual é a sua maior tristeza? Se a sua maior tristeza não estiver na perda da sua comunhão com Deus, não vale a pena chorar. Qual é a sua maior alegria? Será que a sua alegria está posta em algo que se pode perder para sempre? Se a sua maior alegria não estiver em Deus, não vale a pena fazer festa. Não vale a pena celebrar. Que a nossa comunhão com Deus através de Jesus seja a nossa maior alegria. Pela manhã nós ouvimos ele com a sua doce voz dizendo: vinde, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Você que reconhece o cansaço em razão dos seus pecados, em razão das muitas regras impostas como meios de salvação, corra para Jesus. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado de tentar pela sua própria força, de tentar pela sua própria religiosidade, de tentar pelas suas próprias obras. Venha a Jesus e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrem descanso para as suas almas. Mas esse mesmo Cristo que diz hoje para nós: vinde a mim, você que está cansado,
para aqueles que rejeitaram o convite dele, para aqueles que não entenderam que ele se fez trevas por nós. Jesus só não abraça aqueles que não querem ser abraçados por ele. Estes vão ouvir dele: apartai-vos, pois, de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos para todo sempre. Ou você acolhe a voz da redenção, a voz que convida os cansados, ou você terá que enfrentar a voz que condena aqueles que permanecerem em seus pecados. Que esse seja dia de salvação, que esse seja dia de arrependimento, de voltar-se para o Senhor. Oremos. Pai Celestial, ó Deus, que privilégio começar a semana ouvindo a Tua voz, na presença de todo o Teu povo, em culto, em adoração, em louvor ao único e verdadeiro Deus. Ó Deus, esse é um privilégio que não são todos que desfrutam. E nós estamos no lugar certo, na hora certa, pela razão certa, ouvir a voz do nosso Deus e Pai, que esmagou numa cruz o seu Filho, para nos oferecer o perdão, a vida eterna, para fazer morada em nós pelo seu Espírito, para termos o manso e humilde Jesus nos nossos corações. Ó Senhor bendito, exaltado seja o teu nome, Senhor. Atrai aqueles que são teus para o teu aprisco, pela voz gloriosa, poderosa do Espírito Santo de Deus ressoando em nossos corações. Ó Senhor, chama aqueles que são teus de forma irresistível, de forma eficaz. Ressuscita mortos neste lugar, traz vida onde há morte, traz luz onde há trevas. Que possamos, ó Deus, desfrutar da luz de Jesus, porque Ele venceu as trevas, porque Ele venceu a morte, porque Ele ressurgiu ao terceiro dia, porque Ele venceu Satanás, pisando na cabeça e esmagando a cabeça da serpente, mesmo com os seus pés feridos. Ele venceu o mundo e diz para nós: tenham de bom ânimo, tenham coragem. No mundo vocês vão passar por aflições, mas não desmaiem, não desanimem, não desistam, não parem. Tenham coragem, eu venci o mundo. Ele prometeu andar conosco por esse deserto. Ele prometeu estar conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Ele caminha com o seu povo. A presença dele é real em nosso meio, como igreja do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoe a tua igreja, Senhor. Estamos iniciando uma nova semana. Há problemas para serem enfrentados, há contas para serem pagas, há enfermidades que temos que enfrentar, há lutas, há batalhas em casa, no casamento, na família, entre pais e filhos, entre marido e esposa. Há angústias que temos que enfrentar, mas o faremos no nome de Jesus Cristo. O faremos no poder de Jesus Cristo. O faremos no poder do Espírito de Deus que em nós habita. O faremos guiados pela luz da Tua palavra, Senhor Deus.
porque o Senhor decidiu não desistir de nós e nos amar não até algum dia, mas nos amar até o fim, porque esse amor é em Jesus, não nos nossos méritos, mas é o amor fincado nas profundezas do amor de Jesus, naquilo que Ele sofreu por nós. Ele já suportou as trevas em nosso lugar, para que hoje nós tenhamos luz. Ele já suportou a ira de Deus em nosso lugar, para que hoje tenhamos paz com Deus. Abençoe a tua igreja, Senhor. Fortaleça a tua igreja, Senhor. Anima a tua igreja, Senhor. Dá força ao teu povo. Cura o teu povo. Sustenta o teu povo. Levanta o teu povo. Alegra o teu povo, ó Deus. Dá-nos essa viva esperança. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Pai, invocamos o teu consolo sobre a vida do pastor Jobson, em meio ao luto, em razão da partida para a eternidade do seu pai. Console o coração do teu servo, console o coração dos irmãos, da família que sofre nesta hora. Ó Deus, pedimos o teu consolo sobre a vida da irmã Adriana, que também, ó Deus, está vivendo luto pela partida da sua avó, mãe da dona Laura. Traz, ó Deus, consolo para esta família. Ó nosso Deus, visita as famílias enlutadas, visita as famílias, ó Deus, em aflição, enfermas, no leito da enfermidade. Entregamos em tuas mãos mais uma vez a vida do meu sogro, pai da Lisiane, seu Paulo Gomes. Visita aquele leito, ó Deus, trazendo cura e salvação em nome de Jesus. Pai celestial, ó Deus, visita a tua filha, a irmã Edivânia Saraiva, que vai se submeter a uma cirurgia nesta terça-feira. Abençoe, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a tua filha Júlia, Senhor, que estará viajando para João Pessoa nessa quarta-feira, com o teu filho Rodine e a tua serva Olete. Leva-os em paz, ó Deus. Conduze-os até ali, aquela cidade. Ó Deus, conduze até aquela sala de cirurgia, e que a boa mão do Senhor seja sobre a tua filha Júlia, dando força, graça, para que ela, ó Deus, saiba que é Jesus que vai conduzir aquela cirurgia. É o nosso Rei que habita conosco. Acalme o coração da Júlia e seja com ela, ó Deus. Abençoe os teus filhos. Abençoe cada visitante aqui presente. Que eles acolham a tua palavra em nome de Jesus, no poder do teu Santo Espírito, ó Deus. Pai celestial, entregamos em tuas mãos, ó Deus, as atividades dessa semana. Ó Deus, abençoe a nossa reunião de quarta-feira, oração das mulheres, oração com a igreja. Ó Deus, em breve estaremos retornando, ó Deus, o Teologia para a Vida. Abençoe e prepare o teu povo, ó Deus, para que juntos aprendamos mais de ti. Abençoe, ó Deus, a programação dos homens, dia 24, encontro de homens, ali na chácara do nosso irmão Diego. Abençoe, ó Deus, arregimenta, mobiliza os homens para que estejamos ali, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E no dia 29, o encontro de revitalização da nossa UPH, trazendo novos sócios, ó Deus, para integrar essa sociedade interna. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoe o nosso coral, que o Senhor, ó Deus, conduza, para que, ó Deus, tenhamos, ó Pai, um povo treinado, ó Deus, e louvando o teu nome, no dia 20 de abril, celebrando, ó Deus, mais uma vez, a ressurreição do Filho de Deus, o nosso Redentor, vive e reina para todo sempre. Abençoe, Senhor. Abençoe, ó Deus, a nossa escola dominical, a oração dos homens 6 horas da manhã, o culto dominical. Deus, que o teu povo se alegre em tua presença e possa dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Abençoe, Senhor. Entregamos em tuas mãos, ó Deus, as sociedades internas, jovens e adolescentes.
as programações e atividades da tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a sua igreja, repouse sobre a vida do teu servo pastor Levi e sua família, e o retorno para Teresina amanhã, repouse sobre todos aqueles que invocam o teu santo nome em todo e qualquer lugar na face da terra, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém, amém.